Bom dia, torcedor ligado na Hora do Vasco. Você gosta de conteúdo exclusivo, né? Você vai ter. Eu conversei com o acima de tudo vascaíno, Eliel Machado. Ele se reuniu com o Papa Francisco, foi ele quem entregou a camisa do Vasco ao Papa e vai revelar neste vídeo aqui o teor da conversa, o que o Papa falou sobre o Vasco, o que o Papa ouviu sobre o Vasco. Incrível, é de arrepiar. O que eu peço a você, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe agora o seu like para me motivar a correr atrás de mais conteúdos exclusivos. Ouça aí, Eliel Machado e o papo que teve com o Papa Francisco sobre o Vasco. Olá, Baran. Olá a todos que acompanham aqui o canal. Quero agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui com vocês. Mas falando desse encontro que aconteceu no dia 20 de setembro de 2023, eu fui debater com ele. O encontro durou mais ou menos uns 40 minutos e o tema era as crianças e os idosos, principalmente os idosos, já que eu presidia a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. E lógico, a figura tão simpática como o Papa Francisco, nós não poderíamos deixar de falar, principalmente um argentino, já que ele era argentino e eu brasileiro, sobre futebol. E lógico, eu levei para ele presente dos dois times que eu acompanho e tenho paixão, o Operário Ferroviário da minha cidade de Ponta Grossa e o time que eu sou apaixonado, não só pela sua história, mas apaixonado pelos seus feitos, apaixonado por gostar de futebol, o nosso Vasco. E, à época, nós tínhamos uma expectativa muito grande, né, com o Verratti, e eu falei para o Papa que tinha um argentino lá no ataque que ia ajudar bastante a gente, e pedi para o Papa fazer umas orações para o nosso time, uma reza, e falamos sobre a história do Vasco que ele conhecia. Eu contei para ele sobre o estádio de São Januário, que estava na periferia. Contei sobre a história do Vasco na luta contra as desigualdades, contra o racismo, e que o Vasco tem a história mais linda do futebol brasileiro e uma das mais lindas do futebol mundial. Que o Vasco é muito mais do que títulos de futebol. E ele ficou muito alegre com a camisa que eu entreguei a ele. Ele sorriu bastante no momento que eu entreguei. Ele foi muito simpático no momento que nós falávamos, porque o tema era justamente as injustiças, preconceito e tudo mais, e nada mais simbólico do que falar da história do Vasco para o Papa Francisco e também do Operário, que tem uma história. O Operário é um time que é mais regional, né, lá do Paraná, mas que também tem uma história muito bonita, o próprio nome já disse, é Operário. E eu fiquei muito feliz, Baran, porque o Vasco tem uma questão muito pessoal na minha vida também. Eu perdi um irmão em 2008, muito vascaíno, num acidente, e a minha relação com meu irmão ficou muito próxima através do Vasco. Então eu fiquei feliz em ter a oportunidade de ser a pessoa que levou a camisa, o nosso manto sagrado, para o Papa Francisco, e ele ficou muito feliz. Então é um pouquinho aí da história, de maneira muito resumida. Ele ficou muito feliz com o presente que nós entregamos, e ele ajudou a gente, porque naquele ano a gente sobreviveu na primeira divisão de maneira dramática. Acho que ele ajudou a operar um milagre lá no último jogo, né? Pessoal, um abraço a todos, um abraço a todos do canal. Valeu, Baran! Bacana demais, né? E o destino colocou Vasco e Operário se enfrentando pela Copa do Brasil, exatamente no ano em que o Papa Francisco se foi, mas recebeu essas duas camisas aí. A história é de arrepiar. Deixou o seu like? Esqueceu? Deixa o seu like agora. Se inscreva no canal. A partir do meio-dia, ao vivo, tem a Hora do Vasco.